Apareceu aí para vocês que está gravando? Ainda não. Para mim também não. Agora. Apareceu. Agora apareceu. Isso. Então, agora eu vou pôr a aula, que é aqui. Hoje a gente vai falar de sistema circulatório e vamos depois, no segundo e no terceiro horário, falar de sistema respiratório, tá? Apesar de eu ter colocado aqui morfologia interna do coração, eu vou fazer uma recapitulação de morfologia externa que a gente viu lá na aula prática, ok? Então, a gente vai começar dessa aula, ok? Então, essa figura aqui, ela representa um corte frontal da parede torácica. Então, cada pontinha dessa daqui, ó, tá representando uma costela. Então, a gente fez um corte, passando pelas costelas. O espaço entre as costelas, que a gente chama de espaço intercostal, ele tá fechado aqui pelos músculos intercostais. E essa região delimitada pelas costelas lateralmente, pelas vértebras torácicas posteriormente, pelo externo anteriormente, a gente chama de cavidade torácica. Então, essa daqui é a cavidade torácica. A gente observa aqui também, ó, o limite inferior da cavidade torácica é o músculo diafragma, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui, ó. E esse músculo, ele tem uma parte lateral e posterior, que é onde nós encontramos as fibras musculares, que é a parte contrátil do músculo, que é essa região vermelhinha que nós estamos vendo aqui, ó. E no centro do diafragma, nós temos uma área mais espessada, rica em fibras colágenas, que a gente chama de centro tendíneo. E o coração está apoiado nesse centro tendíneo, ok? Bom, quando a gente abre a cavidade torácica, nós identificamos nela 3 compartimentos. 2 compartimentos laterais, onde estão alojados os pulmões e a pleura. A pleura é uma membrana, é essa membrana aqui, olha, que envolve os pulmões. Então, compartimento pleural ou compartimento pulmonar é o compartimento lateral da cavidade torácica. No centro da cavidade torácica, nós temos um outro compartimento que vai alojar o coração, os vasos, os grandes vasos relacionados com o coração, além de outros órgãos, como o esôfago, a traqueia, os brônquios, aloja também nervos linfáticos e tem uma certa quantidade de gordura nessa região do mediastino. Então, a região central da cavidade torácica é denominada de mediastino. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos identificar esse mediastino. Então, aqui é uma figura por transparência, onde nós temos o compartimento pulmonar preenchido pelos 2 pulmões e no centro dele a região do mediastino. Quais são os limites dessa região? O que limita essa região? Anteriormente, o limite do mediastino é o externo. Posteriormente, o limite dele são as vértebras torácicas. Inferiormente, o músculo diafragma e lateralmente os 2 sacos pleurais, que são as 2 membranas serosas que envolvem o pulmão. Além disso, ele tem um limite superior aqui, ó. Esse limite superior eu chamo de abertura superior do tórax. Vou mostrar ela aqui para vocês, ó. A abertura superior do tórax é a parte mais estreita do tórax e é a abertura que permite a passagem de estruturas do pescoço para o tórax e do tórax para o pescoço. Então, essa abertura superior
ela é o limite superior do mediastino, ok? Bom, como que a gente define mediastino? Então, mediastino é o compartimento central da cavidade torácica que aloja principalmente o coração. Nessa figura agora, eu fiz um corte sagital, eu estou vendo a cavidade torácica de lado, então olhem bem aqui, ó, externo, limite anterior do mediastino, as vértebras torácicas, limite posterior do mediastino, o músculo diafragma, limite inferior, e aqui a abertura superior do tórax, ó. Essa abertura superior, ela é limitada pelo manúbrio, que é a parte superior do externo, pela primeira costela e pelo corpo da primeira vértebra torácica. Então, esse é o limite superior, são os limites da abertura superior do tórax. Então, toda essa região é denominada mediastino. Só que esse mediastino, ele ainda é dividido em duas partes, mediastino superior e mediastino inferior. Por que que acontece isso? Lembram do ângulo external, que é o ângulo formado pela inclinação do manúbrio em relação ao corpo do externo? Quando a gente traça uma linha ligando o ângulo external até a região entre a quarta e a quinta vértebra torácica, essa linha ela é denominada plano transverso do tórax. E esse plano transverso que vai dividir o mediastino em mediastino superior e mediastino inferior. No mediastino superior, que vai então da abertura superior do tórax até a linha transversa, né, o plano transverso do tórax, nessa região, ó, nós vamos encontrar os grandes vasos, a traqueia, que é esse tubo aqui que nós estamos vendo, ó, e o esôfago, que é outro tubo posterior à traqueia. Bom, no mediastino inferior, ele vai do plano transverso até o músculo diafragma. Ele corresponde à maior região do mediastino. E é nele que a gente encontra o coração. Então, essa estrutura laranja que nós estamos vendo aqui, essa estrutura, ela é chamada de saco pericárdico, porque o coração está dentro dele. E esse saco pericárdico, então, mais uma vez, vai dividir o mediastino inferior em três partes. Mediastino anterior, esse espaço azulzinho aqui, ó, à frente do saco pericárdico. Mediastino médio é a região onde está o saco pericárdico. E mediastino posterior, que é essa parte meio esverdeada aqui, ó, atrás do saco pericárdico. Então, se a gente perguntar para vocês qual que é a localização do coração, eu não posso falar só cavidade torácica, porque ele fica muito vago, né? Então, o coração ou o saco pericárdico, que é a membrana fibrosa com o coração dentro. Então, o saco pericárdico, ele está localizado no mediastino inferior médio, ok? Então, que é essa região aqui. Essa é a localização do mediastino. E esse plano transverso, olha, vocês vão lembrar que ele se estende desde o ângulo external até a região entre a quarta e a quinta vértebra torácica. E é esse plano que separa o mediastino em superior e inferior. Ok? Bom, aí nós vamos agora ver o que é pericárdio. Olha o nome, ó. Peri significa em torno de, cardio, coração. Então, pericárdio, ele é uma membrana
fibrocerosa, que envolve o coração. Membrana fibrocerosa, então, ele é uma dupla membrana. A parte externa dele é conjuntivo fibroso, é essa estrutura bem acinzentada que eu estou vendo aqui, ó. Isso aqui eu chamo de pericárdio fibroso. Esse pericárdio fibroso, ele é espesso, ele é inelástico e ele tem grande quantidade de fibras colágenas. Por isso que ele tem essa cor esbranquiçada, acinzentada aqui. Esse pericárdio fibroso, ele vai evitar o superenchimento do coração durante a diástole e ele também faz a fixação do coração dentro da cavidade torácica. Então, ele mantém o coração dentro do mediastino inferior médio. Por que que ele faz isso? Porque do pericárdio fibroso saem algumas lâminas que estão fixadas diretamente no centro tendíneo. Então, essas estruturas aqui, ó, elas são chamadas de ligamento pericárdico frênico. Frênico vem do diafragma. Então, é uma estrutura que mantém o coração dentro do espaço do mediastino. Então, ele é chamado ligamento pericárdico frênico. Mas existe também algumas fibras que saem da região anterior aqui do coração, do pericárdio, e se fixam no externo. É um outro ligamento que a gente chama de ligamento externo pericárdico. Então, esses dois ligamentos são projeções do próprio pericárdio fibroso e que vão fixá-lo às estruturas vizinhas. O ligamento externo pericárdico liga o pericárdio ao externo e o ligamento pericárdico frênico liga o pericárdio ao músculo diafragma. Só para chamar a atenção aqui de vocês, ó, essa outra membrana que eu estou vendo envolvendo o pulmão aqui, ó, essa é a pleura. Então, os dois pulmões são envolvidos por uma membrana que eu chamo de pleura, que a gente vai ver na aula de respiratório, ok? Então, esse é o pericárdio fibroso. Só que eu falei que o pericárdio é uma membrana fibrocerosa. A parte serosa, ela é mais interna. Então, para nós identificarmos a parte serosa, eu tenho que abrir o pericárdio fibroso. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Peraí, deixa eu só. Olha aqui, ó. Vou começar dessa figurinha aqui. Ó, cortei o pericárdio fibroso, tirei a parte anterior do pericárdio fibroso e agora eu tô vendo o coração. Só que observem aqui, ó. Essa estrutura que está contornando o coração aqui, ó, é o pericárdio fibroso. Então, ela envolve o coração e o início dos grandes vasos, ok? O pericárdio seroso, ele é uma lâmina de conjuntivo serosa e toda serosa, ela tem um folheto parietal e um folheto visceral. O que é o folheto parietal aqui? Nessa figura, eu não vou ver o folheto parietal, porque ela é a lâmina que recobre o pericárdio fibroso por dentro. Então, ela vai revestir internamente o pericárdio fibroso. Só que quando chega aqui em cima, ó, perto dos grandes vasos, essa lâmina parietal do pericárdio seroso dobra sobre o próprio coração e recobre o coração. Então, essa estrutura aqui que está dando brilho ao coração, que está intimamente aderido à parede do coração, essa é a lâmina visceral do pericárdio seroso, que é também chamado de epicárdio. Epi sobre cardio, coração. Então, ela está sobre o coração, ok? Então, ó, por fora pericárdio fibroso,
por dentro, lâmina parietal do pericárdio seroso e agarradinho no coração, a lâmina visceral do pericárdio seroso. Essa lâmina visceral, na maioria das vezes, olha, ela é infiltrada por gordura. Esse amarelinho que nós estamos vendo aqui, ó, são as gorduras, é a gordura. Então, ela está abaixo da lâmina visceral do pericárdio seroso, ok? Agora, vamos olhar aqui. Olha aqui, ó, nessa outra figura. Deixa eu tirar. Nessa outra figura aqui, ó. Fiz o corte, tirei o pericárdio fibroso e tirei o coração. Isso aqui, ó, é o saco pericárdico, ó. Tudo isso é o saco pericárdico. O que forma o saco pericárdico? O pericárdio fibroso e por dentro dele o pericárdio seroso parietal. Isso é o saco pericárdico. O pericárdio seroso visceral não forma o saco, ele está aderido ao coração, ok? E esse saco pericárdico, ele é atravessado pelos grandes vasos, que são os vasos que estão diretamente relacionados com o coração. Daqui a pouquinho nós vamos nomear esses vasos. Então, aqui eu não estou vendo o pericárdio seroso visceral, eu estou vendo só o pericárdio seroso parietal e o pericárdio fibroso, ok? Bom, o que mais que nós... Rafael, Oi? pode mostrar de novo o parietal que você acabou de mostrar? Perdão, eu estava anotando. Não tem problema não. Vamos ver aqui, ó. Aqui, quem está falando? É o Yuri. O Yuri, olha aqui, ó. Isso aqui por fora é o pericárdio fibroso. Nessa figura aqui, Yuri, ó, essa parte externa é o pericárdio fibroso. Internamente eu tenho o seroso, né? O seroso, ele recobre o pericárdio fibroso por dentro, e aqui ele recebe o nome de pericárdio seroso parietal, e depois ele dobra sobre o próprio coração, formando o pericárdio seroso visceral. Entendeu, Yuri? Yuri? Entendi, mas não tem nenhuma diferença morfológica. Oi, tô aqui, parece que é o professor. Não tô te ouvindo. Yuri, tô te ouvindo. Deu certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pode falar. Tem alguma diferença morfológica no parietal para o visceral? Não, né? Não. A morfológica, sim. Histológica, não. A morfológica é porque o parietal está em contato com a parede do pericárdio, com o pericárdio fibroso. E o visceral está em contato com o próprio coração. Essa diferença é morfológica. Histologicamente, os dois são constituídos de conjuntivo seroso. Então, é só a localização deles que faz a diferença morfológica. Ok? Tudo bem? Obrigado. De nada. Agora, olhem bem, gente. Vou voltar nessa figura aqui e vou aumentar ela. Olha aqui, olha. Opa! Entre o pericárdio seroso parietal e o pericárdio seroso visceral, essa linha pretinha que vocês estão vendo aqui, olha, isso aqui eu chamo de cavidade pericárdica ou espaço pericárdico. Dentro dessa cavidade existe uma pequena quantidade de líquido, que eu chamo de líquido pericárdico. Para que serve esse líquido pericárdico? Esse líquido pericárdico, ele evita o atrito entre o pericárdio seroso parietal e o pericárdio seroso visceral. Quando ocorre uma inflamação desse pericárdio, que a gente chama de pericardite, a quantidade de líquido nesse espaço, ela pode aumentar. E quando ela aumenta, pensa bem, eu falei que o pericárdio fibroso é inelástico.
Então, quando aumenta essa quantidade de líquido nesse espaço, o coração, ele não consegue receber o sangue, ele não consegue relaxar para receber o sangue como ele deveria. Então, isso compromete o débito cardíaco, que é o sangue que é eliminado, que é ejetado do coração para alcançar os diversos órgãos do nosso corpo. Então, tem um débito cardíaco menor, porque o sangue tem dificuldade para entrar no coração porque ele está comprimido. Isso é chamado de tamponamento cardíaco. Né? Então, o tamponamento é uma compressão do coração devido à presença de uma maior quantidade de líquido no espaço pericárdico. Então, esse tamponamento diminui a entrada de sangue no coração e, consequentemente, a ejeção do sangue para os diversos órgãos do nosso corpo. Isso, quando acontece isso, tem que se fazer uma drenagem desse excesso de líquido para aliviar a pressão dentro dessa cavidade e aí o coração voltar a funcionar normal. E normalmente, quando faz isso é chamado de pericardiocentese, é a retirada de líquido no espaço entre os dois pericárdios. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Normalmente, aqui não vai ter a figura. Normalmente é introduzido uma agulha no ângulo infraesternal, que é próximo do processo tifoide, e aí essa agulha alcança esse espaço, que é o espaço pericárdico, e o excesso desse líquido é drenado aqui, tá? Então, isso é tamponamento cardíaco, ok? Aí, eu vou passar para essa outra figura aqui. O que é isso aqui, olha? O que é essa estrutura que eu estou apontando aqui? Diafragma. Músculo diafragma. O que vocês acham que é essa estrutura aqui esbranquiçada que eu estou vendo aqui, ó? Isso aí é o pericárdio, a parte, o epicárdio da parte fibrosa por causa das fibras colágenas. Isso, não é isso? Então não é epicárdio, é pericárdio fibroso, tá? Epicárdio é o que está agarrado no coração. Então, isso aqui é o pericárdio fibroso. Aqui, nós fizemos um corte frontal no pericárdio fibroso e tiramos o coração de dentro do saco pericárdico. Como é que chama esse pericárdio aqui, ó? Pericárdio seroso. Pericárdio seroso, visceral. Não, visceral não. Visceral é o que está na víscera, no órgão. Aqui é o pericárdio seroso parietal. Está recobrindo a parede do pericárdio, ok? Bom, eu falei que entre o pericárdio seroso parietal e o pericárdio seroso visceral existe a cavidade pericárdica. Na embriologia, o coração ele surge de uma modificação de um vaso. E esse vaso ele vai sofrendo torções. Vocês vão aprender isso em embriologia. E essas torções, então, faz com que o espaço pericárdico, que é o espaço entre o pericárdio seroso parietal e o pericárdio seroso visceral, ele se estenda entre os grandes vasos. Essa extensão aqui, olha, da cavidade pericárdica entre os grandes vasos, eu chamo de seios pericárdicos. E eu vou ter um seio pericárdico, que é muito importante na cirurgia cardíaca, que eu chamo de seio transverso do pericárdio. É esse espaço aqui, olha, que separa o tronco pulmonar e a artéria aorta, anteriormente, da veia cava superior posteriormente. Então, numa cirurgia onde eu tenho que fazer uma circulação extracorpórea, por exemplo, a gente introduz o dedo nesse espaço chamado de seio transverso
e separa os vasos arteriais, artéria aorta e tronco pulmonar, dos vasos venosos, que no caso veia cava superior, ok? Aí você isola esses vasos, coloca uma cânula dentro do tronco pulmonar e da artéria aorta e faz a circulação extracorpórea para poder trabalhar no coração. Então, o seio transverso é uma extensão da cavidade pericárdica entre tronco pulmonar, artéria aorta e veia cava superior. Na aula prática, quando a gente for ver a peça anatômica, a peça formalizada, eu vou mostrar esse seio para vocês lá, ok? Bom. Está. Oi. Você Oi. pode repetir o seio transverso, por favor? Uhum. É uma projeção ou uma expansão da cavidade pericárdica, separando tronco pulmonar e artéria aorta da veia cava superior. Então, aqui, ó, seria se eu introduzisse o dedo nessa região aqui, ó, eu estaria separando tronco pulmonar e aorta da veia cava superior. Ok? Bom, agora, isso aqui. Ó, o coração de uma pessoa adulta e normal, ela tem aproximadamente o tamanho de um punho cerrado, então de uma mão fechada. E ele lembra a forma de um cone, onde o ápice desse cone, a parte mais estreitada dele, ele é sempre inferior, anterior e esquerdo. Isso por quê? Porque quando a gente vai fazer a localização do coração dentro da cavidade torácica, esse coração, ele é oblíquo em relação à linha mediana. Então, olha aqui, ó, a linha mediana estaria nessa região aqui. Então, o coração fica obliquamente em relação a essa linha mediana, tendo o seu ápice esquerdo, inferior e anterior em relação à base do coração. Ok? Então, o ápice é a parte estreitada e a base é a parte mais larga do coração. Então, essa é uma vista anterior do coração. O coração, ele tem faces. Então, ele tem, anteriormente, ele tem duas faces. Ele tem a face externo-costal, que é a parte do coração que tem uma relação maior com o externo e com as costelas. Nessa face externo-costal, predomina o ventrículo direito. Ele tem ainda, na vista anterior do coração, uma face pulmonar. Porque essa face, desculpa, gente, face externo-costal, com predomínio de ventrículo direito, e face pulmonar, com predomínio de ventrículo esquerdo. Por que essa face aqui é chamada de face pulmonar? Porque como o coração está inclinado para a esquerda, esse lado do coração tem um contato maior com o pulmão. Então, por isso que ele é chamado de face externo-costal. Quem for estudar pelo livro do Moore, o Moore considera 4 faces. Ele considera a face externo-costal, com predomínio de ventrículo direito, a face pulmonar esquerda, com predomínio de ventrículo esquerdo, e a face pulmonar direita, com predomínio da aurícula direita, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui. Ok? Então, os dois jeitos estão corretos, depende do critério que você vai usar. E ainda tem uma quarta ou terceira face, que é a inferior, que está apoiada no músculo diafragma, mas ela só é identificada na vista posterior do coração. Então, na vista anterior, eu identifico a face esquerda ou pulmonar e a face externo-costal ou
convexa. Cavidades do coração na vista anterior. O coração tem 4 cavidades. Na vista anterior do coração, eu só identifico as 2 cavidades inferiores do coração. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eu não identifico aqui os átrios. Por que que eu não identifico o átrio? Porque dos ventrículos nascem as artérias. E os átrios estão localizados atrás das artérias. Como aqui é uma vista anterior do coração, a gente não consegue identificar os átrios. Mas a gente identifica uma expansão do átrio. Essa expansão dele eu chamo de aurícula. Então, eu tenho a aurícula direita e a aurícula esquerda. Ok? Todas duas estão localizadas na base do coração, que é a parte mais larga do coração. Então, não vejo o átrio, mas eu vejo a expansão do átrio. A aurícula direita é a expansão anterior do átrio direito. A aurícula esquerda é a expansão anterior do átrio esquerdo. Essas aurículas, elas aumentam a capacidade dos átrios de receber o sangue, tá? Bom, e que vasos que eu vejo na vista anterior do coração? Quando a gente fala de vasos sanguíneos, eles são divididos em artéria e veia. A artéria é o vaso... Oi? Desculpa interromper, deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que a aurícula aumenta a capacidade, você diz de pré-carga de sangue ou... Sangue. De carga volumétrica de sangue ou de contração? Não, de carga volumétrica de sangue. A gente vai ver que a contração no átrio, ela é muito pequena em relação à do ventrículo. Eu vou explicar isso na morfologia interna, tá bom? Mas é de volume de sangue, tá? Então, olha aqui, ó. De vasos sanguíneos, nós temos dois tipos. A artéria, que é o vaso que sai do coração, e a veia, que é o vaso que chega no coração. Então, todas as artérias que saem do coração, saem dos ventrículos. Então, vamos entender isso aqui. Esse aqui é o ventrículo direito do coração. A parte superior desse ventrículo direito, ele afunila, ó. E esse estreitamento superior do ventrículo direito, eu chamo de cone arterial ou infundíbulo. Desse cone arterial, nasce uma artéria que a gente chama de tronco pulmonar. E esse tronco pulmonar, atrás da artéria aorta, ele vai se dividir na artéria pulmonar esquerda para um lado e a artéria pulmonar direita para o outro lado. Aqui nessa figura eu não estou identificando as artérias, eu estou identificando o tronco pulmonar, que é a origem no cone arterial do ventrículo direito. Esse tronco pulmonar, então, é uma artéria, porque ele está saindo do ventrículo direito, e é uma artéria que transporta sangue venoso, porque esse sangue que está saindo pelo tronco pulmonar vai para os pulmões para sofrer a hematose. Então, o tronco pulmonar é um vaso da base, está na base do coração e tem início no cone arterial do ventrículo direito, ok? O outro vaso que sai do coração é a artéria aorta, que é essa artéria que nós estamos vendo aqui, ó. Essa é a artéria aorta. Essa artéria, ela sai do ventrículo esquerdo. Eu não estou vendo a origem dela aqui no ventrículo esquerdo, porque ela é posterior ao tronco pulmonar. Mas ela sai do ventrículo esquerdo, tem um trajeto ascendente, e na altura em que o tronco pulmonar se divide em artérias pulmonares,
Essa artéria aorta ascendente curva-se para a esquerda e recebe o nome de arco aórtico, que é esse arco que eu estou vendo aqui, ó, arco aórtico. Esse arco aórtico depois toma um trajeto descendente e posterior ao coração. E aqui ele recebe o nome de artéria aorta descendente. Então, a artéria aorta, ela é dividida em 3 partes. Artéria aorta ascendente, arco aórtico e artéria aorta descendente. Esse arco aórtico, que está curvando para a esquerda, ele dá 3 ramos. Ó, vou só mostrar e depois eu nomeio eles. Ele dá um ramo mais à direita, que é mais calibroso. Esse ramo aqui eu chamo de tronco braquiocefálico. Tronco, porque ele ainda vai se dividir. Braquio é braço, cefálico, cabeça. Então, o tronco braquiocefálico, ele se divide em 2 artérias. Uma que vai para a cabeça, que é a artéria carótida comum direita. E uma que vai para o membro superior, que é a artéria subclávia direita. Do outro lado, se a cabeça do lado direito vai receber sangue e o membro superior direito vai receber sangue, o esquerdo também tem que receber. E de onde saem os vasos para o lado esquerdo? Do arco aórtico. Então, ainda como ramo do arco aórtico, eu vou ter a artéria carótida comum esquerda e essa que está indo para o lado aqui, ó. Essa aqui, que continua aqui, ó. Essa é a artéria subclávia direita. Esquerda. Ok? Então, os 3 ramos do arco aórtico são tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Todas são artérias e todas transportam sangue arterial. Então, vão levar o sangue oxigenado para as diversas partes do corpo. Ok? Bom, que outro vaso que eu ainda vejo na vista anterior do coração? Stael. Oi? Você pode repetir onde que está a subclávia comum esquerda e a carótida comum esquerda, por favor? Não existe subclávia comum esquerda. Existe artéria carótida comum esquerda e essa daqui mais à esquerda, ó, é a subclávia esquerda. Essa tá. Ok? Tá, obrigada. De nada. Bom, esses são os vasos que saem do coração. Tronco pulmonar saindo do ventrículo direito e a artéria aorta saindo do ventrículo esquerdo. Ainda na vista anterior do coração, eu vejo um vaso que chega no coração. Os vasos chegam nos átrios. Aí vocês vão falar assim comigo. Você falou que não dá para ver átrio na região anterior do coração. Realmente eu não estou vendo átrio. Mas esse vaso aqui é chamado de veia cava superior. Eu não estou vendo ele entrando no átrio, mas eu estou vendo a veia cava superior aqui, ó. Essa é a veia cava superior. Essa veia cava superior, ela recolhe o sangue da cabeça, do membro superior e das estruturas situadas acima do diafragma. Então, olha o que vai acontecer aqui com essa veia cava superior, ó. Gente, a artéria, ela sai do coração e vai ramificando para as diversas partes do corpo. Então, a artéria dá ramo. A veia chega ao coração e a veia é formada pelo encontro de veias menores. Então, eu não falo que veia tem ramo, veia tem tributária. E aqui é isso que eu quero explicar para vocês, ó.
Esse é uma grande veia, que é a veia cava superior. Quais são as tributárias dessa veia cava superior? Ou seja, quais são as veias que se unem para formar a veia cava superior? Então, olha para a figura. Eu falei que a veia cava superior, ela drena cabeça, pescoço e todas as estruturas localizadas acima do diafragma. Então, olha aqui, ó. Essa veia que eu estou vendo aqui e essa veia aqui, elas são chamadas de veias jugulares internas. Essas veias jugulares estão drenando a cabeça e o pescoço. Veias jugulares internas. Então, você tem a direita e a esquerda. Essa outra veia aqui está acompanhando a artéria subclávia, ó. Essa veia é a veia subclávia, direita e esquerda. Essas veias subclávias vão drenar membro superior e as estruturas do tórax acima do diafragma. Veia jugular interna encontra com a veia subclávia e forma um tronco que eu chamo, uma veia que eu chamo de veia braquiocefálica. Bráquio de braço, que ela vem lá do braço, cefálica da cabeça. As duas veias braquiocefálicas juntam para formar a veia cava superior. Se eu perguntar assim para vocês, ó, quais são as tributárias da veia cava superior? As principais tributárias da veia cava superior. O que vocês vão responder para mim? As duas veias braquiocefálicas? Isso, as duas veias braquiocefálicas, a esquerda e a direita. Agora, se eu perguntar quais são as tributárias da veia braquiocefálica? Tributária e jugular interna. Isso. E jugular interno, esquerda e direita. Veia jugular interna, esquerda e direita, e veia subclávia, ó. Ele só vai chamar veia braquiocefálica depois que a subclávia encontrar com a jugular. Então, as veias jugulares internas e as veias subclávias juntas constituem as tributárias das veias braquiocefálicas. É claro que existem outras pequenas veias aqui, ó, que vão vir das diversas partes do tórax e também da cabeça. Só que essas são menos significantes para a formação da veia braquiocefálica. Ok? Então, isso é vista anterior do coração. Agora, vamos para a vista posterior do coração, que é essa daqui, ó. Então, olha, eu tenho o ápice do coração e eu tenho a base do coração. Na base do coração predominam as cavidades superiores do coração, que são os átrios. Então, aqui é um átrio e aqui é outro átrio. Aqui é um ventrículo e aqui é outro ventrículo. Então, vamos ver aqui, ó. Átrio esquerdo, átrio direito. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito. No átrio direito, chegam as duas veias cavas. Veia cava superior e veia cava inferior. Eu acabei de falar para vocês que a veia cava superior, ela traz o sangue venoso da cabeça, do pescoço e de todas as estruturas localizadas acima do tórax. Já a veia cava inferior, ela também transporta o sangue venoso dos membros inferiores, da pelve e do abdômen. A veia cava inferior tem várias tributárias, mas que são identificadas no abdômen. Então, lá no abdômen, a gente vai ver quais são as tributárias da veia cava inferior, ok? Então, átrio direito
recebe as veias cavas. Essas veias cavas transportam sangue venoso ou sangue arterial? Gente. Venoso. Isso, sangue venoso, ok? Agora, ó, átrio esquerdo. Átrio esquerdo. No átrio esquerdo, chegam duas veias pulmonares direitas e duas veias pulmonares esquerdas. Essas veias pulmonares estão saindo dos pulmões e chegando no átrio esquerdo. Então, as veias pulmonares transportam sangue arterial e desembocam no átrio esquerdo. Nessa figura, ainda dá para nós identificarmos o arco aórtico, que é a curva que a artéria aorta faz para a esquerda. Daí fica a dica, ó, porque normalmente quando os alunos viram o coração, eles confundem o que é direito e o que é esquerdo. Então, vocês vão olhar o arco aórtico. Ele sempre curva para a esquerda. Então, tudo que tiver do lado do arco aórtico é esquerdo. Olha os 3 ramos do arco aórtico aqui, ó. O mais à direita é o tronco braquiocefálico. Depois eu tenho a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Nessa figura, a gente não vê a divisão do tronco braquiocefálico. Essas duas estruturas que estão abaixo do arco aórtico são as artérias pulmonares. Na figura anterior, ó, eu falei que isso é o tronco pulmonar e que o tronco pulmonar abaixo do arco aórtico vai se dividir nas artérias pulmonares. Só que a artéria eu só vejo em vista posterior, ó. Então, eu tenho a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, que vai levar o sangue para os pulmões para ser oxigenado. Então, estes são os vasos da base. Veia cava superior, veia cava inferior, veias pulmonares, artéria aorta e o tronco pulmonar. Artéria aorta e tronco pulmonar. Então, todos estão localizados na base do coração. 2 saem do coração. Quais são os vasos que saem do coração? Artéria aorta e o tronco pulmonar. Isso. Aí o tronco pulmonar sai de qual cavidade do coração? Sai do ventrículo esquerdo. Direito. Aqui, ó. Direito. Olha o tronco pulmonar aqui, ele está saindo direto do ventrículo direito. E essa região de onde ele sai chama cone arterial. A artéria aorta vai sair do ventrículo esquerdo. Agora, quais são os vasos da base que chegam no coração? Chegam pelo átrio direito à veia cava superior e inferior. Esse é um, mas e do átrio esquerdo? Também está recebendo sangue. Veias pulmonares. Chegam as veias pulmonares. Isso. Então, ó, veia cava superior, veia cava inferior são vasos da base que chegam no átrio direito. As 4 veias pulmonares também são vasos da base, só que chegam no átrio esquerdo. Ok? Bom, átrios estão separados de ventrículos externamente por uma pequena reentrância que a gente chama de sulco átrio-ventricular ou sulco coronário. Então, essa região aqui, olha, que separa átrio de ventrículo, isso aqui é o sulco coronário ou átrio ventricular. Na prática, nós não identificamos esse sulco porque nele correm vasos. Então, a gente não identifica esse sulco, tá? A mesma coisa acontece aqui, olha, entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito,
nós temos um sulco que corre aqui, que chama sulco interventricular posterior. Só que também a gente não identifica porque nele tem vasos e gordura que segura esses vasos dentro do sulco. Isso aqui também é gordura, ó. Então, os sulcos não tem como nós identificarmos. Eles existem, só que a gente não identifica porque eles são cobertos por vasos e gordura, ok? Então, eu tenho, na vista posterior, eu tenho o sulco coronário, separando átrios de ventrículos, e eu tenho o sulco interventricular posterior, que separa os ventrículos. Na vista anterior do coração, eu só vejo o sulco interventricular anterior, porque o sulco coronário, os vasos da base estão tampando, então não tem como eu identificar. Então, aqui, ó, é só o sulco interventricular anterior. Também não conseguimos ver o sulco, porque ele serve de apoio para vasos e gordura. Então, sulcos existem? Existem. São visíveis? Não. Por que que eles não são visíveis? Porque eles dão apoio a vasos e gordura, ok? Então, não tem como a gente identificar esses sulcos. Bom, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o coração e vamos começar a entender a parte interna do coração. Para isso, nós vamos falar um pouquinho da parede cardíaca. Que parte do coração que é essa daqui? Ápice ou base? Ápice. Ápice. O que é isso daqui? Músculo diafragma. Diafragma. Como é que chama essa parte branca do músculo diafragma aqui, ó? Centro tendíneo. Centro tendíneo. Agora, o que é isso daqui, ó, que a pinça tá puxando? Isso aqui, ó, é o saco pericárdico. O que eu encontro no saco pericárdico? Por fora, pericárdio fibroso e por dentro, pericárdio seroso parietal. Essa lâmina que está recobrindo o coração aqui é o pericárdio seroso visceral. E entre pericárdio seroso parietal e pericárdio seroso visceral tem uma cavidade que é a cavidade pericárdica. O que é isso aqui? Que cavidade que é essa daqui? Gente, como é que chama essa cavidade do coração? Ventrículo direito. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aurícula direita, aurícula esquerda. Que vaso que é esse daqui, que está saindo do ventrículo direito? Tronco pulmonar. Tronco pulmonar. Aqui eu estou vendo já a divisão dele, ó. Artéria pulmonar esquerda e essa daqui, a artéria pulmonar direita. Que vaso que é esse aqui que sai lá do ventrículo esquerdo, ó? Artéria aorta. Isso. Aqui eu vejo duas das três partes da aorta. Eu vejo aqui a artéria aorta ascendente, eu vejo aqui o arco aórtico. Olha os ramos do arco aórtico aqui, ó. Tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclávia esquerda. Essa veia é a veia cava superior. E essas são as duas tributárias dela, ó. Veia braquiocefálica direita e veia braquiocefálica esquerda. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou fazer um corte transversal, pegando o pericárdio e a parede do coração. E aí eu vou aumentar esse corte aqui, ó. Isso aqui é o pericárdio e isso aqui é a parede do coração. Então, olha, a parte mais externa aqui do pericárdio é o pericárdio fibroso. Ele é mais espesso, ele tem muitas fibras colágenas e tem a cor esbranquiçada aqui, ó.
Então, toda essa lâmina externa aqui é o pericárdio fibroso. Essa lâmina arroxeadinha aqui, ó, que recobre o pericárdio fibroso por dentro, esse aqui é o pericárdio seroso parietal. Esse pericárdio seroso parietal, quando ele encontra o coração, ele passa recobrindo a parede do coração. Então, essa camada fininha aqui é o pericárdio seroso visceral. Esse espaço entre o pericárdio seroso parietal e o pericárdio seroso visceral, que a gente chama de cavidade pericárdica. Então, ó, isso é o saco pericárdico, formado pelo pericárdio fibroso e pelo pericárdio seroso parietal. Agora, isso aqui, ó, é a parede do coração. Quais são as estruturas que formam a parede do coração? Eu vou ter o epicárdio, que é o outro nome que eu dou para o pericárdio seroso visceral. Então, eu posso chamar isso de pericárdio seroso visceral ou epicárdio. Depois eu tenho uma camada espessa de músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio. E depois eu tenho a camada que recobre internamente o coração, as cavidades do coração, que é o endocárdio, que é essa lâmina aqui, ó, endocárdio. Então, a parede do coração, ela é constituída de 3 camadas: epicárdio, ou pericárdio seroso visceral, miocárdio e endocárdio. Entenderam a parede, as camadas? E a diferença de saco pericárdico para a parede do coração? Então, se eu falar assim para vocês... Pode repetir rapidinho, Caio? Posso. Se eu falar assim para vocês, o pericárdio faz parte da parede do coração. Tá certo ou tá errado? O pericárdio faz parte da parede do coração. Certo ou errado? A parte serosa visceral faz. Isso. Então, eu não posso falar o pericárdio, porque quando a gente fala pericárdio, você está considerando ele todo. Então, pericárdio seroso visceral é parte da parede do coração. Os demais formam o saco pericárdico. Qual que é o sinônimo de pericárdio seroso visceral? Epicárdio. Epicárdio. Ok? Então, vamos repetir aqui, ó, para quem me pediu para repetir. Ó, saco pericárdico. Ele é externo e ele é formado pelo pericárdio fibroso e pelo pericárdio seroso parietal. Parede do coração. Ela tem 3 camadas. A mais superficial é o pericárdio seroso visceral, ou epicárdio. A camada média é o miocárdio. Aqui que eu encontro as fibras musculares. E a camada mais interna é o endocárdio. Ok? Aí, deixa eu ver as horas aqui para... Daqui a pouquinho eu vou dar um intervalo para vocês, tá? Aí eu vou pegar o coração agora e vou fazer um corte frontal nesse coração. Então, continuo vendo aqui, ó, ele está na posição anatômica, porque ele está oblíquo, com o ápice dele voltado para a esquerda, inferior e anterior, ok? Eu tenho aqui o átrio direito, aqui eu tenho o átrio esquerdo, que são as 2 cavidades superiores, e aqui eu vou ter o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, que são as 2 cavidades inferiores. Átrio e ventrículo, de um mesmo lado, se comunicam, porque entre eles eu tenho uma abertura que é chamada de ósteo
átrio ventricular. Ó, a setinha azul aqui, ó, tá passando no ósteo átrio ventricular direito. A mesma coisa acontece do lado esquerdo, só que desse lado esquerdo eu fiz um corte mais profundo, então eu tirei essa parede aqui, ó. Então eu tô vendo o ósteo átrio ventricular esquerdo aberto, que é onde está passando a setinha vermelha aqui, ó. Então, átrio direito se comunica com o ventrículo direito através do ósteo átrio ventricular direito. Átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo através do ósteo átrio ventricular esquerdo. Átrios não se comunicam, porque entre eles eu tenho uma parede que eu chamo de septo interatrial. Eu não estou vendo o septo porque os vasos da base, olha, o tronco pulmonar e a artéria aorta ascendente estão à frente desse septo. Então, eu não estou vendo o septo interatrial, mas não ocorre comunicação entre os átrios. A mesma coisa que com os... Oi? Quando você tem uma patologia, quando você tem uma comunicação entre os átrios, direito e esquerdo, entre esse septo interatrial, isso que gera o sopro? Não, o sopro, na verdade, é um mau funcionamento das válvulas cardíacas. Eu vou explicar isso. Essa comunicação que a gente chama de CIA, comunicação interatrial, ela acontece devido a uma má formação. Por quê? Na fase embrionária, o pulmão ainda não está maduro. Então, para evitar gasto de energia, não adianta o sangue ir para o pulmão, que ele não vai ser oxigenado lá no embrião, lá no feto, né? Então, o que acontece? Nessa parede, que eu chamo de septo interatrial, existe uma abertura, que é o forame oval. Então, o sangue que chega pelas veias cavas no átrio direito, ele passa direto para o átrio esquerdo, para vir para o ventrículo esquerdo. Então, esse é o forame oval. Quando a gente nasce, esse forame oval, ele fecha e passa a ser chamado de fossa oval. Só que essa fossa, ela é uma membrana mais fina. Então, às vezes, pode ter uma abertura maior nessa fossa, permitindo a comunicação desses átrios. Então, não vai ter o sopro cardíaco. Vai ocorrer comprometimento do átrio, porque normalmente, como no lado esquerdo do coração a pressão é maior, ele impulsiona o sangue para o átrio direito e para o ventrículo direito, quando existe essa abertura maior no septo interatrial. E aí vai provocar uma hipertrofia do lado direito do coração. O sopro é mau funcionamento das válvulas cardíacas. Aí eu vou explicar quando eu falar das válvulas, tá bom? Entendi, obrigado. De nada. Agora, olha aqui, olha, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, eles não se comunicam, porque entre eles também tem uma prega, que é o septo interventricular. Eu quero chamar a atenção aqui para esse septo interventricular aqui, ó. A parte mais superior desse septo, ela é mais delgada e ela é chamada de porção membranácea do septo interventricular. Enquanto que os 2/3 inferiores desse septo, ele é mais espesso e mais muscular. Por isso é chamado de porção muscular do septo interventricular. Pode haver uma má formação aqui também. Normalmente, quando ocorre uma comunicação interventricular, essa comunicação ocorre nessa junção aqui, ó, da porção membranácea com a porção muscular, porque é uma porção mais fina, mais delicada. Então, durante a embriologia, essas duas porções podem não se fundir e permanecer aqui nessa região uma abertura, que a gente chama de comunicação interventricular. Mais uma vez, ó, vai haver desvio do sangue do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito,
provocando uma hipertrofia do ventrículo direito e do tronco pulmonar que sai. Então, essas são as principais comunicações que podem acontecer nesses septos aí, mas são todas patologias, né? No normal não acontece, ok? Bom, o que mais que a gente está vendo aqui, ó? Além das cavidades cardíacas, eu vejo saindo do ventrículo direito o tronco pulmonar. Observem que tem um estreitamento superior aqui do ventrículo direito, esse estreitamento que é o que a gente chama de cone arterial, então é ele que vai dar origem ao tronco pulmonar. Saindo do ventrículo esquerdo, eu vou ter a artéria aorta, então a artéria aorta ascendente, arco aórtico, e ele continua com uma artéria aorta descendente atrás do coração. Chega no átrio direito, a veia cava superior e a veia cava inferior. E chega no átrio esquerdo as veias pulmonares. Aqui só estão visíveis as veias pulmonares esquerdas, mas atrás do tronco pulmonar eu tenho as veias pulmonares direitas. Ok? A seta azul e os vasos que estão pintados em azul aqui representam os vasos que transportam sangue venoso. E os vermelhinhos estão representando o sangue o vaso que transporta sangue arterial, tá? Bom, vou diferenciar agora as cavidades. Então, eu vou abrir aqui, ó. Agora eu fiz um corte sagital no coração. Então, isso aqui é o átrio esquerdo. Isso aqui é o ventrículo esquerdo do coração. Por que eu sei que isso aqui é esquerdo? Por causa da aorta. Ó. A aorta curva-se para a esquerda. Então, eu estou vendo aqui as cavidades do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo. Uma outra dica também é a espessura da parede, mas eu vou deixar para falar no ventrículo. Então, o átrio esquerdo se diferencia do átrio direito. Por quê? Primeiro, o átrio esquerdo, ele tem tanto a sua parede anterior quanto a sua parede posterior lisa, enquanto que o átrio direito, ele tem a parede posterior dele toda áspera, estão vendo? Toda irregular. Essas irregularidades aqui na parede do átrio direito, eu chamo de músculos pectíneos. Então, eles estão presentes na parede posterior na parede anterior do átrio direito. No átrio esquerdo, isso não está representado, ok? Não tem músculos pectíneos. Qual que é a significância dessa presença dos músculos pectíneos? Até hoje, eles não têm ainda uma importância confirmada. Acredita-se que essas rugosidades na parede dão mais resistência à parede, mas não sabe se isso não é comprovado cientificamente. Então, isso é uma diferença. A parede anterior do átrio direito é rugosa, apresentando os músculos pectíneos, e a parede anterior do átrio esquerdo é lisa. Tanto a aurícula direita quanto a aurícula esquerda apresentam músculos pectíneos também, que são essas elevações lá na parede. Ó. Então, tem tanto no direito, quanto na aurícula direita, quanto na aurícula esquerda. Agora, no átrio, só na parede anterior do átrio direito. Uma outra diferença dos átrios é que o átrio direito recebe o sangue das veias cavas, superior e inferior, enquanto que o átrio esquerdo recebe o sangue das veias pulmonares. Por que isso faz diferença? Lado direito, sangue venoso, lado esquerdo, sangue arterial. Aonde o vaso chega no coração, eu tenho uma abertura. Essa abertura é chamada ósteo.
Então, eu vou ter aqui, ó, o ósteo da veia cava superior, o ósteo da veia cava inferior, e além desses ósteos, eu tenho uma outra abertura que vai comunicar o átrio com o ventrículo. Essa abertura eu vou chamar de ósteo átrio ventricular direito, ok? Ainda no átrio direito. Estão vendo essa aberturinha aqui próximo da veia cava inferior? Essa abertura, ela é chamada ósteo, essa daqui, ó, ósteo do seio coronário. O que é o seio coronário? É o vaso que faz a drenagem do coração, recolhe o sangue venoso do coração. E aí ele abre direto no átrio direito. Então, o átrio direito tem 4 ósteos. Ósteo átrio ventricular direito, ósteo do seio coronário, ósteo da veia cava inferior e ósteo da veia cava superior. Essa parede que eu estou vendo aqui é o septo interatrial. O átrio esquerdo está lá do outro lado. E essa região aqui, ó, que é o que eu falei para vocês, que chama fossa oval. Às vezes, por uma má formação, essa fossa, ela tem uma abertura que permite a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Essa abertura, quando ela é muito grande, ela vai trazer comprometimento funcional, porque o volume de sangue que vai passar do átrio esquerdo para o átrio direito é grande. Agora, a grande maioria das pessoas tem uma pequena abertura na borda superior dessa fossa. Isso não compromete funcionalmente o coração, porque o volume de sangue aí é quase que insignificante. Ok? Então, isso é átrio direito. Agora, e o átrio esquerdo? Já falei que ele é todo liso, internamente, tanto a parede anterior dele, quanto a parede posterior dele. Uma outra coisa aqui, que diferencia os dois átrios, é que no átrio esquerdo, nós temos 5 ósteos. No átrio direito eram 4. No átrio esquerdo são 5. Por que 5? Primeiro, porque eu tenho 4 veias pulmonares. Todas chegam no átrio esquerdo. Aqui eu só estou vendo 2 veias, então eu teria 2 veias pulmonares aqui e as outras 2 estariam na metade que eu tirei. Então, não estou vendo elas, as 4 por isso. E eu vou ter um ósteo que comunica o átrio esquerdo com o ventrículo esquerdo. Esse ósteo eu chamo de ósteo átrio ventricular esquerdo. Outra diferença é que no átrio esquerdo nós temos sangue arterial, né? As veias pulmonares, ó, estão saindo do pulmão, então o sangue que elas levam para o átrio esquerdo, ele é um sangue rico em oxigênio, ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, vou mostrar nessa, acontece a mesma coisa no direito, a parede do átrio tem a mesma constituição da parede do ventrículo. Então, ela tem o epicárdio, o miocárdio, que é essa camada rosinha mais espessa, e o endocárdio, que é a que está revestindo a cavidade. Então, tem a mesma constituição aqui do ventrículo. O ventrículo tem, ó, epicárdio, miocárdio e endocárdio revestindo as cavidades. Ok? Bom, essas são as diferenças dos átrios. Agora a gente vai ver dos ventrículos. Então, vamos ver aqui. Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Ó, a aorta está voltada para a esquerda. Então, isso tudo aqui é esquerdo. Além disso, olha a espessura dessa parede e olha a espessura dessa parede. O ventrículo esquerdo tem a parede muito mais espessa do que a do ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo esquerdo, ele bombeia o sangue
5 vezes mais forte, com uma força maior do que a do ventrículo direito. Ele tem que mandar sangue para o corpo todo, né? Então, a força de contração do ventrículo esquerdo é maior do que a do ventrículo direito, ok? Por isso, a parede é mais espessa. Ele é um músculo. O músculo, quanto mais ele trabalha, mais hipertrofiado ele fica. Então, o ventrículo esquerdo tem essa característica, tem a parede muito espessada. Então, a região do miocárdio muito espessada. Então, essa é uma das diferenças de ventrículo direito, de ventrículo esquerdo para ventrículo direito. Outra diferença é que no ventrículo esquerdo corre sangue arterial e no ventrículo direito corre sangue venoso. Mais uma característica que diferencia os dois ventrículos. Como a parede do ventrículo esquerdo ela é mais espessa, a cavidade dele é menor, porque a parede ocupa parte dessa cavidade. Enquanto que no ventrículo direito, como a parede ela é muito fina, a cavidade do ventrículo direito é mais larga do que a do ventrículo esquerdo. Tem ósteos nos ventrículos? Tem. Eu tenho, só que isso não é uma diferença, porque os dois ventrículos têm só 2 ósteos. Um ósteo, que é essa comunicação aqui, ó, entre ventrículo e átrio. Então, esse ósteo aqui eu chamo de ósteo atrioventricular esquerdo, e esse aqui de ósteo atrioventricular direito, comunicando o átrio direito com o ventrículo direito. Então, isso não é diferença. Do ventrículo esquerdo sai a artéria aorta. Então, vai existir um ósteo no ventrículo esquerdo, que nessa figura não está representada, ele fica mais ou menos nessa região aqui, ó, que é o ósteo aórtico, que é a origem da artéria aorta no ventrículo esquerdo. E a mesma coisa acontece aqui, ó. Lá no ventrículo direito, na região do cone arterial, tem aqui uma abertura, que é o ósteo do tronco pulmonar. Então, os dois ventrículos têm 2 ósteos. Um que comunica átrio com ventrículo, que é o ósteo atrioventricular. E um ósteo de onde saem as artérias. Se for ventrículo direito, ósteo do tronco pulmonar. Se for ventrículo esquerdo, ósteo da artéria aorta. Que eu vejo comum no ventrículo esquerdo e no ventrículo direito? Olhem aqui, ó. A parede dos 2 ventrículos, ela tem projeções irregulares, estão vendo, ó? Todas essas projeções irregulares aqui, elas são chamadas de trabéculas cárneas. Trabéculas cárneas. Elas estão presentes tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito. Essas trabéculas cárneas são análogos aos músculos pectíneos do átrio direito, só que músculo pectíneo só existe no átrio direito. Trabéculas cárneas eu tenho nos 2 ventrículos, direito e esquerdo. Agora, tem uma diferença dos 2 ventrículos, que são essas projeções aqui que saem da parede do ventrículo e que vai em direção à cavidade. Essas projeções são chamadas músculos papilares. No ventrículo direito, eu tenho 3. 1, 2 e 3. 3 músculos papilares. Eu vou ter o músculo papilar anterior, o músculo papilar posterior e o músculo papilar septal, porque está saindo do septo interventricular. No ventrículo esquerdo, eu só tenho 2 músculos papilares, o músculo papilar anterior e o músculo papilar posterior. Daqui a pouquinho nós vamos ver a importância destes músculos. Então, papilar anterior,
papilar posterior. Ok? Bom, deixa eu ver as horas. Vamos fazer um intervalo? Pode ser? Pode. Então, ó, são 8 e, no meu celular, 8h31. Meu celular está 4 minutos adiantados, então são 8h27. Vamos voltar 8h50, tá bem? Tá ótimo. Sem atraso, tá? Para a gente não perder tempo da aula aqui, combinado? Então, esse tempinho que a gente vai ficar parada, eu vou parar a gravação para não ficar uma aula muito grande, tá? Tá, já. Tá bom. Obrigado. De nada.